Olá, pessoal, tudo bem? Olha o que eu trouxe para hoje. Vamos hoje ver essas hortênsias. É um desenho bem fácil, bem simples para a gente treinar o uso da tinta com água. Olhem só, peguei no meu pratinho uma porção de branco, uma porção de azul marinho e uma porção de vermelho. Esse vermelho pode ser qualquer um deles, desde que não seja um vermelho carmim, que é basicamente um rosa escuro. Olha só, fiz um círculo, meio círculo, basicamente. Uma brochinha número 4. Estou pegando água, junto com um pouquinho de tinta, que no caso eu usei o azul marinho. Se você não tiver, você pode estar usando o azul petróleo, você pode estar usando o azul mais escuro. Cobalto, turquesa, não pega um azul muito claro, não. Eu tô pegando, gente, olha só. Sempre pega um pouquinho de água, puxa um pouquinho de branco, puxa um pouquinho de azul, puxa um pouquinho de vermelho, enfim. Você vai pegando pouquinhos de cada um desses tons, cada uma dessas tonalidades, sempre tendo cuidado de trazer no pincel um pouquinho de água. Mas é só um pouquinho, não vai pegar demais não. Por isso que eu digo que esse desenho é para a gente treinar um pouquinho, tá? O uso da tinta com água. Essa flor, ela não é uma flor assim tão fácil para borrar, até porque a gente precisa mesmo borrar o espaço para pintar ela. Então, vai ser bom para a gente treinar com a água. Veja que na parte de baixo eu deixei mais forte o azul marinho. Aí eu já tô colocando um pouquinho dele, mas tem horas que eu pego mais o vermelho, tem horas que eu pego um pouco de branco misturado, tem horas que eu pego mais o azul. E assim você vai fazendo, vai mesclando esses tons. Observe que eu tô deixando o espaço das hortênsias livre e estou borrando mesmo em volta. Olha só, coloquei ainda mais água, que já estava pouquinha a minha água, e continuo ali manchando. Quais as cores? Azul marinho, que pode ser substituído por um azul escuro. Vermelho, peguei o vermelho Scarlet, que pode ser substituído pelo vivo, pelo tomate, pelo Scarlet, pelo fogo. Um vermelho, que tem uma tonalidade vermelha para vermelho mesmo, tá? E o branco. Esses três tons, eu vou sair misturando aí, tá vendo? Fazendo manchas mesmo. Olhe que eu não tô tendo cuidado algum. Você não se preocupa, saia apenas manchando. Pega um pouco de um, depois pega um pouco de outro, não lava pincel. E olha o que eu fiz agora. Sem lavar o pincel, eu peguei o azul marinho e saí enchendo essa florzinha aí, ó. Tá vendo? Essa outra, eu já peguei mais a tonalidade vermelha, mas eu não lavei o pincel. Sempre usando a brochinha, não troquei de pincel e usei apenas os três tons: vermelho, azul marinho e o branco. Primeiro com a água eu manchei em volta e agora a tinta sem água eu estou enchendo a parte que corresponde às flores. Pode deixar bem cheio, tá vendo? Olha, o em volta você deixa mais clarinho, mais manchado, e esse centro você deixa ali bem cheio. Com o pincel número 8, cortado, lixado, eu peguei a tinta verde pântano. Nessa quina entre as duas flores, que serão 2 cachos de hortênsias, eu estou colocando ele. É importante que você faça isso agora, porque depois que você pintar as flores, quando você for puxar a folha, vai acabar borrando um pouco. Então, você deixa secar, mas para não esperar tanto, você já faz isso aí e já fica tudo certinho. Esse outro lado, também vou colocar umas folhas, olha. Então, eu também já manchei a parte de encontro folha e flores. Apenas o verde pântano. Para agora, eu usei para essa parte que corresponderá às folhas, apenas o verde pântano.
o branco puro mesmo. Agora eu vou sair, ó, sombreando em volta de toda a flor. Sombreando, dando uma luminosidade, na verdade, né? Eu tô pegando, olha, e tô passando só batidinhas puxando para o meio. Encosto o pincel e puxo em direção ao meio da flor. Encosto e puxo em direção ao meio da flor. Bem tranquilo, não se preocupe. A ideia é só você fazer a divisória. Encosta o pincel, puxa para o meio da flor. Encosta, puxa para o meio da flor. Deixa a partezinha de fora até com um pouco de excesso. Fica bom fazer isso, tá? E vai sumindo a tinta conforme vai puxando para o centro da flor. Aí, você viu o que eu fiz? Eu cheguei mais ou menos pelo meio da flor e parti ela. Ou seja, será aquela hortênsia que vai estar um tanto viradinha. Essa daí vai estar o cachinho bem de frente e essa outra, ela vai estar viradinha. O que é que eu vou fazendo agora? Vou fazendo pequenas flores em cima desse cacho. Vou montando flores, uma próxima à outra. Olha só, 3, 4, 5 pétalas, enfim. Você vai montando o arranjo de flores. Coloco tinta mais para um lado do pincel, mais para uma quina. Encosto no tecido e puxo para o centro daquilo que eu quero que seja a florzinha. Ó, coloco e puxo. Coloco o pincel e dou uma puxadinha. Tá vendo? E assim eu vou montando várias flores. Observe que eu usei bastante água. O desenho não está todo borrado. Tá vendo? O em volta não tem nenhum borrão. Para agora eu vou só fazendo isso, enchendo de pétalazinhas. Lembrando que o espaço da flor eu enchi com a tinta sem água. Por que eu fiz isso? Porque como eu não vou esperar secar, se eu coloco água aí fica muito úmido. Consequentemente, nessa hora de eu colocar essas flores que eu tô colocando agora, olha, com o branco, o tecido iria absorver essa tinta branca e essas flores iriam ficar mais apagadas, poderiam até manchar um pouco. Então, eu dei preferência a fazer a sombra com água, a tinta bem umedecida, e o espaço das flores eu enchi com a tinta sem água nenhuma, sem nenhum elemento para deixar ela mais líquida. Então, agora, depois de cheia, eu fiz o quê? Eu manchei em volta com o branquinho e estou colocando pelo centro várias flores, uma encostando nas outras, tá vendo? É um desenho bem rápido, bem prático, é só para você treinar um pouquinho em casa mesmo, ok? Para até agora, eu usei azul marinho, vermelho scarlet, branco e então o verde pântano. Olha só, não peguei mais tinta no pincel, só o sujinho que tinha lá, olha. Eu mancho um pouquinho essa parte de dentro, tá vendo? Eu não deixo pétalas, flores formadas nessa parte de dentro, eu deixo apenas um pouco manchado. Agora, eu vou crescer um pouquinho mais esse verde pântano, espalhando, jogando ele bem para fora. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado. E agora eu venho com o branco. Olha só, deixando o excesso do lado de fora, fazendo meu círculo basicamente, deixando o excesso do lado de fora e vou fazer o mesmo do outro lado, formando o quê? As folhas ou a folha. As folhas serão feitas assim. O lado de fora eu vou deixar bem esbranquiçada e a parte de dentro, olha, eu vou puxando esse branco e emendando esse verde pântano. Depois de feito isso, eu venho com o pincel menor, pincel número 4, e vou puxar a nervurinha. Tinta só do lado do pincel, pouca tinta. Olha só, eu vou fazer um certo contorno aí pelo lado de fora. Não é um contorno completo, lado a lado, são apenas uns toquezinhos em alguns lugares.
com verde pântano mesmo. E vou acentuar umas nervuras, olha só, pelo meio dessa folha. Tinta só de um lado do pincel, você usa o verde pântano mesmo para fazer isso. E assim vai ficar a nossa folhinha. Veja que esse é um desenho bem prático, bem simplesinho. Estou marcando mais contornos aí. Vou colocar um pouquinho mais de luminosidade nessa. Eu achei ela um pouquinho escura. Puxar um pouquinho de branco, olha. Não precisa ser muito, mas eu vou dar um pouco de luminosidade para essa folhinha. Para a folha, nós usamos apenas o verde pântano e o branco. Nada mais. Para as flores, nós usamos azul marinho, vermelho escarlate e o branco. Agora, eu vou fazer mais folhinhas desse outro lado. Vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Vou espalhar, olha, o verde pântano. Vou crescer ele um pouco. Para esse lado, eu vou fazer 2 folhas, então, eu vou crescer mais o outro espaço aí também. Vou espalhando ele para todos os lados, tá vendo? Deixando bem marcado. Agora, com o branco, eu vou fazer as laterais da folha. Do mesmo jeito que eu fiz essa outra. Vou puxando. Agora, vamos para essa outra. Começamos da pontinha dela. Observe que eu começo sempre puxando da pontinha dela. Vou deixando excesso de branco do lado de fora. E vou sumindo essa tinta conforme ela vai indo para o meio. Conforme eu puxo o pincel, ela vai sumindo, ela vai acabando. O meio da folha fica escura e as laterais fica bem clarinha. Agora, um pincel menor, pincel número 4, tinta só de um lado. Vamos fazer as nervuras. Deixar as nervuras mais marcadas. Para essa aí, eu não preciso colocar mais luminosidade, ela já tá com uma boa quantidade de branco. Vou apenas fazer aqueles contorninhos. Olha só, faço uns contornos aqui e ali. Não contorne sua folhinha inteira, não precisa. Nas partes mais baixinhas, lugares que diríamos que pegou um pouco mais de sombra, aí você passa um contorninho. Pode fazer bem livre, não precisa ficar tão fininho, tão... Não se preocupe, não ficará feio, faça bem tranquilo. Esse desenho é um desenho bem rápido, prático, bem fácil. Essas daí, eu vou fazer elas menores e vou fazê-las como se fossem mais aquelas folhinhas sumidas, aquelas folhinhas fantasma. Então, eu coloquei menos verde pântano, espalhei também, mas coloquei uma quantidade menor. Vou com o branco, olha, detalhando, delimitando o espaço da folha. Olha só, vou delimitando aí um tom mais apagadinho, menos excesso. Passo uma nervura com branco mesmo no meio. E vou deixar 3 folhinhas para essa região. Olha só, já fiz 2, agora fiz a terceira e pronto. Para essa flor, eu vou fazer os cabinhos dela. Como é que eu vou fazer esses cabinhos? Eu vou puxar vários galinhos com verde pântano, pincel número 4, tinta só de um lado do pincel, puxei vários galinhos, agora eu venho com o branco, também só de um lado do pincel, e vou colocando luminosidade nesses galinhos, um pouquinho de luz por esses galinhos. O verde pântano e o branco para fazer esses galinhos bem fininhos. Vou com o sépia puxar mais alguns galinhos aí do lado de fora. Olha só, poucos, não precisa de mais. Vou colocar daquele ladinho também, perto das folhas, passando por cima das folhinhas,
mais apagadinhas. Agora eu vou colocar umas batidinhas bem soltas com branco. Tinta só de um lado do pincel, pincel pequeno, pincel número 4. Vou colocar aleatoriamente umas batidinhas, não precisa formar flores. Só umas batidinhas mesmo, vou marcar um pouquinho. Coloquei algumas também em lugares onde não tinha galinhos, tá? Coloquei onde tinha os galinhos, onde tinha todos os galinhos eu coloquei um pouquinho. E em lugares onde também não coloquei galinhos, eu coloquei um pouquinho. Não coloque demais, não. Olha só, nessa parte não coloquei os galinhos e também estou colocando as batidinhas. Para não ficar um espaço muito grande e vazio. Para esse lado já tá bom. Agora, vamos colocar também dos outros lados um pouquinho. Você pega a tinta na quina do pincel e vai espalhando batidinhas. Agora, com o cabo do pincel e amarelo limão, eu vou colocando uns pinguinhos no centro de cada florzinha das hortênsias. Abaixo desse pinguinho desse amarelo, eu vou passar um risquinho com sépia. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que ajude, que vocês tenham gostado. Beijos e até um próximo. Tchau, até mais.